Seja muito bem-vindo! Hoje a gente vai falar sobre o caso Toninho do PT. Se você ainda não é inscrito, aperta o botão agora e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Respira fundo e vem comigo. A vida de Antônio da Costa Santos, conhecido como Toninho do PT, foi marcada por uma trajetória política intensa e um fim trágico. O legado de Toninho do PT é uma mistura complexa de idealismo e realpolitik. Enquanto trabalhava para reduzir a corrupção na administração pública, ele enfrentou resistência dos grupos políticos e empresariais que se beneficiavam do status quo. A Casa Grande Túlia, um conjunto arquitetônico histórico restaurado por Toninho, tornou-se uma fonte de pesquisa importante para entender a evolução urbana da cidade. No entanto, sua atuação contra a corrupção lhe custou caro. Ele foi assassinado a tiros em 2001 durante uma viagem de carro, e o inquérito policial concluiu que o prefeito foi assassinado por atrapalhar o trânsito de um bando de criminosos. A falta de respostas concretas do inquérito alimenta a especulação sobre as reais motivações por trás do assassinato. O legado de Toninho continua a inspirar uma geração de líderes comprometidos com a ética pública, e sua memória é celebrada através da Estação Cultura Prefeito Antônio da Costa Santos e do Centro Acadêmico Antônio da Costa Santos da Unicamp. A restauração da Casa Grande Túlia pelo prefeito Antônio da Costa Santos foi mais do que um projeto de conservação. Foi uma obsessão pela história que o levou a adquirir em 1978 essa propriedade arquitetônica e histórica, tornando-a seu ponto de pesquisa para estudar a evolução urbana da cidade. A determinação de Antônio da Costa Santos em combater a corrupção que corroía as estruturas da administração pública foi uma constante ao longo de sua carreira política. Sua atuação contra a corrupção na política campineira vinha de longa data, principalmente no setor de obras urbanas. Quando adquiriu o lote que continha o conjunto arquitetônico e histórico conhecido como Casa Grande Túlia em 1978, ele estava preparado para restaurá-lo e utilizá-lo como fonte de pesquisa sobre a evolução urbana da cidade. A propriedade veio a ser tombada em nível nacional pelo IPHAN em 2011. A redução significativa dos valores pagos em contratos com empresas de serviços essenciais, como merenda escolar, limpeza urbana e segurança urbana, foi um aspecto marcante da gestão de Toninho do PT. No entanto, essa postura ousada lhe custou caro, gerando atritos e revolta em alguns grupos. Sua determinação em combater a corrupção era uma característica que o definia como político. Sua memória é celebrada através da Estação Cultura Prefeito Antônio da Costa Santos, criada em sua homenagem, além do Centro Acadêmico Antônio da Costa Santos, CAACS, no curso de Administração Pública da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas. O inquérito policial concluiu que o prefeito foi assassinado por atrapalhar o trânsito de um bando de criminosos durante uma viagem de carro em 2001. A cidade de Campinas, no interior paulista, foi palco de um dos mais misteriosos crimes da história política brasileira. O assassinato de Toninho do PT, como era conhecido o prefeito Antônio da Costa Santos, em 10 de setembro de 2001, ainda continua sem resolução. A versão oficial aponta para um assalto frustrado durante uma viagem de carro, mas a família e grande parte da população sempre questionaram essa conclusão. A trajetória política de Toninho do PT foi marcada por sua luta incansável contra a corrupção na administração pública. Ele reduziu em até 40% os valores pagos em contratos com empresas de serviços essenciais, como merenda escolar, limpeza urbana e segurança urbana.
Essa postura ousada o colocou no alvo de grupos que se beneficiavam da corrupção. A propriedade do conjunto arquitetônico Casa Grande Itúlia, adquirida por Antônio da Costa Santos em 1978, tornou-se mais do que um imóvel para ele. A propriedade, restaurada e utilizada como fonte de pesquisa sobre a evolução urbana de Campinas, carrega consigo uma história rica e complexa. A família de Toninho do PT sempre questionou a versão oficial do crime e acreditava que o verdadeiro motivo estava relacionado à sua luta contra a corrupção na política local. A cobertura da morte do prefeito foi ofuscada pelos ataques de 11 de setembro aos Estados Unidos, ocorridos no dia seguinte ao assassinato. O centro acadêmico criado em homenagem a Toninho do PT na Unicamp perpetua seu legado e incentiva a formação de novos líderes comprometidos com a ética pública. A trajetória de Toninho do PT serve como um exemplo para os brasileiros que lutam por uma sociedade mais justa e transparente. A cidade de Campinas, onde o crime ocorreu, ainda carrega as marcas da tragédia. A Estação Cultura Prefeito Antônio da Costa Santos foi inaugurada em homenagem ao político e se tornou um espaço para celebrar sua memória e promover a cultura local. O caso de Toninho do PT permanece um enigma, mas sua luta contra a corrupção não foi em vão. A história de seu legado vive nos corações dos que lutam pela justiça social e na busca por uma administração pública transparente e ética. A Casa Grande Itúlia, imóvel histórico restaurado por Antônio da Costa Santos, se tornou um símbolo de pesquisa para o prefeito. A história da propriedade é rica e complexa, refletindo a paixão do político pela preservação da memória urbana. A redução dos valores pagos em contratos com empresas de serviços essenciais foi uma das principais medidas adotadas por Toninho do PT durante sua gestão como prefeito. Essa atuação contra a corrupção na política campineira vinha de longa data e lhe gerou atritos e revolta. O inquérito policial concluiu que o prefeito foi assassinado por atrapalhar o trânsito de um bando de criminosos durante uma viagem de carro em 2001. A versão oficial aponta para um assalto frustrado, mas a família e grande parte da população sempre questionaram essa conclusão. A Estação Cultura Prefeito Antônio da Costa Santos e o Centro Acadêmico Antônio da Costa Santos se tornaram monumentos em homenagem a um político que lutou pela justiça social até o fim. A história de Toninho do PT serve como um exemplo para os brasileiros que lutam por uma sociedade mais justa e transparente. A Casa Grande Itúlia, um legado histórico de Antônio da Costa Santos, conhecido como Toninho do PT, não apenas era um refúgio para sua paixão pela história. Também se tornou um símbolo de resistência contra a corrupção que corroía as estruturas da administração pública. A propriedade, adquirida em 1978 e restaurada pelo prefeito, foi tombada nacionalmente pelo IPHAN em 2011. No entanto, essa paixão pela história não o protegeu do destino trágico que o aguardava. O assassinato de Toninho do PT em setembro de 2001 ecoou além das fronteiras de Campinas. O crime aconteceu durante uma viagem que ele fazia de automóvel, e a versão oficial apontou para um assalto como motivação. No entanto, a família sempre questionou essa conclusão, acreditando que o verdadeiro motivo estava relacionado à sua luta contra a corrupção na política local. A cobertura da morte do prefeito foi ofuscada pelos ataques de 11 de setembro aos Estados Unidos, ocorridos no dia seguinte ao assassinato. A Estação Cultura Prefeito Antônio da Costa Santos, inaugurada em homenagem ao político, se tornou um espaço para celebrar sua memória e promover a cultura local. O centro acadêmico criado em sua homenagem na Unicamp também perpetua seu legado,
incentivando a formação de novos líderes comprometidos com a ética pública. A trajetória de Toninho do PT serve como um exemplo para os brasileiros que lutam por uma sociedade mais justa e transparente. Durante sua gestão como prefeito, ele reduziu em até 40% os valores pagos em contratos com empresas de serviços essenciais, como merenda escolar, limpeza urbana e segurança urbana. Essa postura ousada lhe custou caro, gerando atritos e revolta em alguns grupos. A atmosfera tensa, aliada à falta de respostas concretas do inquérito policial, alimenta a especulação sobre as reais motivações por trás do assassinato. Em 2013, foi criado o Centro Acadêmico Antônio da Costa Santos, CAACS, no curso de Administração Pública da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. A Casa Grande Túlia, imóvel histórico restaurado por Antônio da Costa Santos, se tornou um símbolo de pesquisa para o prefeito. Toninho do PT reduziu os valores pagos em contratos com empresas de serviços essenciais, como merenda escolar, limpeza urbana e segurança, por até 40%. O impacto econômico dessa atuação contra a corrupção na política campineira foi significativo, criando uma atmosfera tensa que se estendeu além da sua morte em 2001. A versão oficial aponta para um assalto frustrado como motivação do crime. O caso continua sem resolução. A trajetória de Toninho do PT foi marcada por sua determinação em combater a corrupção que corroía as estruturas da administração pública. Em 1978, adquiriu o lote que continha o conjunto arquitetônico e histórico conhecido como Casa Grande Túlia, vindo a restaurá-lo e utilizá-lo como fonte de pesquisa para estudar a evolução urbana da cidade. A propriedade veio a ser tombada em nível nacional pelo IPHAN em 2011. Sua atuação contra a corrupção na política campineira vinha de longa data, principalmente no setor de obras urbanas. Quando foi assassinado, exercia o cargo de prefeito de Campinas havia apenas 8 meses e 10 dias. A versão oficial do inquérito policial aponta que ele foi assassinado por atrapalhar o trânsito de um bando de criminosos durante uma viagem de carro em 10 de setembro de 2001, mas a falta de respostas concretas alimenta a especulação sobre as reais motivações do crime. A Casa Grande Túlia, um testemunho da rica história de Campinas, foi adquirida por Antônio da Costa Santos em 1978. O prefeito transformou a propriedade em uma fonte inesgotável de pesquisa sobre a evolução urbana da cidade. Sua atuação contra a corrupção na política campineira gerou atritos e revolta, mas sua postura ousada nunca o fez hesitar. Durante uma viagem de carro em dezembro de 2001, Toninho foi assassinado a tiros pela versão oficial aponta para um assalto frustrado. A Casa Grande Túlia, um conjunto arquitetônico histórico restaurado por Antônio da Costa Santos em 1978, testemunhou momentos de intensa discussão política. O prefeito reduziu contratos públicos em até 40%, o que gerou atritos e revolta em alguns grupos. Sua atuação contra a corrupção na política campineira vinha de longa data, principalmente no setor de obras urbanas. No entanto, essa postura ousada lhe custou caro, pois durante uma viagem de carro, Toninho foi assassinado por disparos a queima-roupa em 10 de setembro de 2001. É isso, galera. Chegamos no final de mais um sobre caso Toninho do PT. Se tocou de alguma forma, deixa o like, significa muito para a gente. Compartilha com quem você acha que precisa ver isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente lê todos os comentários por aqui.